Olá, sejam muito bem-vindos a este nosso guia visual. Hoje a nossa análise vai traduzir a segurança digital em conceitos super familiares, do dia a dia mesmo, sem aquele jargão técnico que só confunde, né? Para quem está dando os primeiros passos ou ainda sente um pouquinho de insegurança na internet, ajuda muito pensar que o mundo digital é, na verdade, como um bairro físico tradicional, aquelas ruas por onde a gente costuma caminhar e passear. E o nosso objetivo hoje é entender exatamente como andar por essas ruas da internet com total segurança e muita tranquilidade. A nossa explicação de hoje vai passar por 6 pontos bem estruturados. 1. A primeira linha de defesa. 2. Como os programas criminosos agem. 3. O perigo da mesma senha. 4. Os golpes de engenharia social. 5. O efeito dominó do roubo. E, por fim, o número 6, a segunda fechadura de proteção. Seção 1. A primeira linha de defesa. A chave da casa digital. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Para começar a entender como tudo funciona, vamos puxar de volta aquela ideia da internet como um bairro físico. Cada espacinho nosso online, seja o e-mail, a rede social, o aplicativo do banco, é como se fosse a nossa própria casa nesse bairro. E como qualquer residência no mundo real, essas casas digitais precisam ser trancadas com segurança quando a gente não está lá, certo? Esta citação do nosso material ilustra perfeitamente isso. A senha é a primeira linha de defesa de qualquer conta digital. Sabe o que isso significa na prática? Que a senha não é nada mais, nada menos que a versão moderna daquela nossa chave de metal, aquela chave pesada que a gente usa para abrir a porta da frente de casa. O conceito é rigorosamente o mesmo. É ela quem protege os nossos bens mais preciosos nesse bairro virtual. Mas olha só onde o grande problema começa. Muitas vezes, por pura comodidade, acabamos escolhendo chaves óbvias demais. Ao observar esses exemplos, fica bem fácil entender o risco. Quando alguém decide usar senhas como a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou a própria palavra senha, ou ainda nomes de filhos, de netos, datas de aniversário, o que acontece na prática é o equivalente a deixar a porta de casa apenas encostada. Fica totalmente escancarada para qualquer intruso. Fica muito fácil para quem está mal intencionado simplesmente girar a maçaneta e entrar, sem fazer esforço nenhum. Seção 2. Como os programas criminosos agem. Ferramentas automáticas. Agora que a ideia da chave digital está bem clara, a gente precisa entender como as pessoas mal intencionadas tentam forçar essas portas. E aqui vai um detalhe surpreendente. Eles não fazem isso manualmente. Não tem uma pessoa sentada lá digitando senha por senha. O termo técnico para isso é ataque de força bruta, como diz a própria definição. Pode até soar meio assustador no começo, mas pensando com calma, é só imaginar um robozinho ou uma máquina muito rápida. Essa máquina fica ali parada na frente da nossa porta digital, testando milhões de chaves diferentes daquele chaveiro em questão de segundos. É literalmente um programa de computador fazendo o trabalho sujo e repetitivo, de forma totalmente automática, até a fechadura finalmente ceder. E isso ilustra de forma brilhante a diferença entre duas ferramentas que os criminosos usam muito. No primeiro caso, a gente tem o ataque de força bruta que acabamos de mencionar, que fica tentando adivinhar a chave usando uma verdadeira salada de letras e números aleatórios. Já no segundo caso, temos o ataque de dicionário. Esse método é fascinante e, claro, super perigoso. Nele, a máquina usa uma lista global com as senhas mais usadas pelas pessoas no mundo todinho. É como se o invasor chegasse na nossa porta já com um chaveiro pronto contendo as 1000 chaves mais previsíveis do bairro inteiro. É exatamente por isso que nomes comuns e datas simples caem tão rápido. Seção 3. O perigo da mesma senha. O ataque Credential Stuffing. E aqui a gente entra num hábito que muita gente adota por pura praticidade, para não esquecer nada. É aquela decisão de fazer a mesmíssima chave para abrir a porta de casa, o portão da garagem e a porta do banco. Para entender o tamanho do perigo, imagine a história de uma senhora que adora culinária. Ela vai lá, se cadastra num pequeno site de receitas na internet para guardar umas anotações e cria uma senha. Aí, para facilitar a memória, ela usa essa exata mesma senha no aplicativo do banco. Se criminosos invadem esse site de receitas, que normalmente tem uma segurança bem fraquinha, eles roubam aquela chave. E adivinha o que eles fazem na mesma hora? Eles levam essa chave roubada direto para o banco daquela senhora. Ou seja, um pequeno tropeço num site totalmente inofensivo pode colocar as economias de uma vida inteira em risco só porque a chave era igual para tudo. Seção 4. Os golpes de engenharia social. O fator humano. Até agora, a gente falou muito sobre robôs e programas de computador tentando quebrar as nossas senhas. Mas tem um método super perigoso onde o criminoso foca na própria pessoa, usando palavras doces e mentiras para fazer a vítima entregar a chave de mão beijada. Vamos ver como isso funciona na prática, passo a passo. Primeiro, o golpista estuda a pessoa com a maior paciência lá nas redes sociais.
olha fotos da família, viagens recentes, descobre até os nomes dos netos. Segundo, ele junta todas essas informações pessoais para parecer alguém muito próximo ou pelo menos alguém super bem informado. E em terceiro lugar, ele liga ou manda uma mensagem fingindo ser, digamos, um gerente de banco super educado ou um funcionário de uma loja que a gente conhece bem. Com todas essas cartas na manga, o criminoso cria uma conversa tão envolvente, tão natural, que a pessoa acaba confirmando dados e entregando as chaves digitais de forma totalmente voluntária. É um truque muito cruel, baseado puramente na confiança. Seção 5. O efeito dominó do roubo. Os prejuízos devastadores. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é entender as consequências de quando uma dessas chaves é roubada. Não importa como isso aconteceu. O problema, infelizmente, quase nunca fica restrito à primeira porta que abriram. Olhando para essas informações de um jeito bem calmo e lógico, a gente percebe o efeito dominó. Por exemplo, o roubo do e-mail é super crítico. O e-mail é como a recepção central que permite ao criminoso pedir chaves novas para todas as nossas outras casas digitais. Se o alvo for o banco, claro, existe o risco imediato de transferências e empréstimos falsos. E se eles entram nas redes sociais, o invasor não só mancha a nossa reputação, como também passa a mandar mensagens pedindo dinheiro aos nossos contatos, se aproveitando do carinho que os amigos têm pelo dono verdadeiro da conta. É literalmente um desabamento em cadeia. Seção 6. A segunda fechadura de proteção. A verificação em 2 etapas. Mas olha só, não precisa entrar em pânico. Depois de mapear todos esses períodos e os riscos das chaves roubadas, é aqui que entra a nossa grande solução. É uma ferramenta de defesa maravilhosa que traz uma paz de espírito imediata. Então, o ponto crucial é entender a força dessa ferramenta super simples, a verificação em 2 etapas. Ela age literalmente como um ferrolho extra, sabe? Uma segunda fechadura bem pesada instalada na porta. Quando a gente ativa isso, mesmo que um criminoso seja muito esperto e consiga roubar a nossa primeira chave, que é a senha, ele ainda assim não consegue entrar. A porta digital vai exigir um segundo código na mesma hora. E esse código é enviado direto e exclusivamente para o nosso aparelho celular. Sem o celular físico nas mãos, o invasor fica completamente trancado do lado de fora. É uma defesa incrivelmente eficiente para todo mundo, desde quem está começando até quem já usa a internet há anos. O que nos leva a uma provocação final muito importante para encerrar nossa explicação de hoje. Diante de robôs tão rápidos e de criminosos que estudam as pessoas nos mínimos detalhes, as portas digitais do nosso dia a dia estão trancadas só com uma chave simples, daquelas fáceis de adivinhar, ou já contam com essa segunda fechadura de segurança que é tão necessária. Adotar esse cuidado extra é o que garante que as nossas caminhadas por esse bairro imenso que é a internet continuem sendo sempre seguras e cheias de boas descobertas. Muito obrigado por acompanharem este nosso dia e até a próxima.